Muitas igrejas fariam uma série tão longa sobre saúde mental, porque eles não vão falar sobre você, o que você pode fazer e sua responsabilidade. Só vão falar sobre, sei lá, eu realmente não sei sobre o que eles podem falar. Porque o mundo realmente pensa que essa questão está fora do nosso controle. Há algo que você nasce com, e não há nada que você possa fazer a respeito. Então eu realmente não sei sobre o que as igrejas poderiam falar. Mas se vocês estiveram aqui nas últimas semanas, vão saber que temos abordado assuntos muito controversos. Não estamos deixando nenhuma pedra sobre pedra. Estamos falando sobre todos os tópicos, estamos abrindo as escrituras, estamos vendo a Bíblia dizer. E a razão pela qual tem sido tão controverso, se você esteve aqui desde a primeira semana, é que estamos realmente chamando as pessoas à responsabilidade quando se trata da conversa sobre essa crise de saúde mental. Na verdade, estamos chamando as pessoas à responsabilidade. Estamos abrindo as escrituras onde fala, não fiquem ansiosos, mas orem. Estamos dizendo às pessoas, não, você pode realmente encontrar esperança na oração. Você pode encontrar esperança e realização ao levantar a sua voz e orar, declarando as escrituras. Estamos lhe dizendo que há algo que você pode fazer. Estamos dizendo que há algo que você pode fazer sobre o estado da sua mente. E isso é controverso. E como cristão, se alguém vier até você e ele te contar que está lutando mentalmente, você os direcionou para a esperança, escrituras e oração. Alguém pode ficar bravo com você, sabe? Eu estive olhando minhas redes sociais esta semana. Quais são as objeções às ideias que vemos na Bíblia? E a principal coisa que tenho visto repetidamente é esta afirmação. E é que quando você chama as pessoas à responsabilidade sobre suas mentes e diz a elas, não se rotule assim, não se identifique com isso, você não precisa ficar preso assim. As pessoas dirão, você nunca diria isso a alguém que tem um diagnóstico de câncer. Como você se atreve? Você nunca diria isso a alguém que tem um osso quebrado? Sabe, é só pensar positivamente. Apenas ore sobre isso. Você nunca diria isso? Se alguém tem um osso quebrado, devem ir ao hospital. Podem precisar de médico, gesso ou cirurgia para realinhar ossos. Como ousa dizer às pessoas para fazer isso quando você sabe que é um desequilíbrio químico? É uma deficiência física. Como você se atreve? Alguém comentou sarcasticamente. Você sabe o quê? Eu não tenho mais diabetes porque tenho um ótimo autocontrole na minha mente. Então eu não vou tomar mais minha medicação para diabetes? Esse é o tipo de objeção que recebemos quando falamos sobre a responsabilidade pela nossa saúde mental sobre nossas mentes. Mas a questão é que eu encontro um pequeno problema. Porque, para mim, e espero que para você também, a palavra de Deus não é apenas uma sugestão na minha vida. A Bíblia não é apenas algo que eu escolho e decido o que quero aplicar. Este aqui parece certo. Este versículo não parece certo. Eu encontro um problema porque a Bíblia não é uma sugestão. A Bíblia é a autoridade sobre a minha vida. A Bíblia é a visão de mundo pela qual eu filtro tudo que eu acredito. A Bíblia é a lente pela qual eu passo tudo que eu acredito. Eu tenho que filtrar isso através desta palavra. E veja, o problema é que eu encontro um problema. Por quê? Enquanto as pessoas terão essa suposição de que não há diferença entre uma deficiência física e uma luta mental, não há. Essa é a suposição, que não há diferença alguma entre câncer, entre um tumor, entre um osso quebrado e entre você se sentindo deprimido. Não há diferença alguma. Eu encontro um problema com isso porque não consigo deixar de notar. Quando eu leio as Escrituras, a Bíblia nunca diz e nos ordena para não estarmos doentes. A Bíblia nunca te ordenou, não tenha câncer, não tenha um osso quebrado, não tenha essa condição, deficiência física. E ainda assim, a Bíblia, como lemos em Filipenses 4, verso 6, diz, eu te ordeno, não fiques ansioso por qualquer coisa, mas em tudo, por meio da oração e súplica, dar graças eleva suas preocupações e ansiedades. Eu me deparo com um problema quando chego em Josué 1:9, onde diz, não te ordenei eu, Josué. Não tenha medo, nem se sinta enojado pelo Senhor. Seu Deus está com você onde quer que você vá. Não, tenha medo. Eu te ordenei. Eu me deparo com um problema quando mantenho essa visão de mundo e a crença de que tenho uma predisposição permanente para me sentir ansioso e triste o tempo todo. Quando eu afirmo ter o Espírito Santo vivendo dentro de mim, que produz o fruto da alegria e da paz. Esse é um problema agora. Como eu concilio isso? Que eu estou afirmando que o Espírito dele, que deveria estar produzindo os frutos do amor, da alegria, da paz, da paciência,
Como eu concilio o fato de que Ele está dentro de mim e ainda assim estou afirmando que sempre me sinto ansioso? Eu tenho um problema. Como reconciliamos isso? Veja, você tem que concluir que ou essa ideia, ou você tem uma sensação de controle sobre como se sente, ou você tem que concluir que Deus nos ordenou sobre esse assunto, ou você tem que concluir que a Bíblia está errada. Não pode ser os dois. Ou você pode concluir que Deus é injusto. Essa é a outra opção. Que Deus está te ordenando a fazer algo sobre o qual você não tem controle. Então, ou a Bíblia está errada, Deus é injusto, ou você tem que concluir que há algum tipo de responsabilidade que eu tenho sobre o estado da minha mente. Então, eu estou dizendo que todos esses sentimentos são pecaminosos. Tipo, eu tenho controle sobre sentir depressão, sentir ansiedade, sentir vontade de me suicidar. Isso está sob meu controle. É algo que eu estou fazendo, e esse é o mal entendido comum. Quando chamamos as pessoas à responsabilidade sobre sua mente, elas pensam que estamos dizendo que você é a pessoa que está causando esses sentimentos. O mal entendido, quando chamamos as pessoas à responsabilidade sobre como responder, é que você está me dizendo que eu escolhi me sentir assim. Esse é o mal entendido. Mas então, o que aconteceu com, você sabe, Jesus e o jardim do Getsêmani? Vocês vão ler isso. Na noite antes de ser crucificado, a Bíblia diz que ele estava passando por uma angústia tão grande que estava suando gotas de sangue. Então, não acho que haja algo errado com esse sentimento, mas talvez Deus não esteja nos ordenando como devemos nos sentir, porque talvez isso esteja além do nosso controle. Talvez Deus esteja ordenando o que vem depois do sentimento, e essa é a decisão que tomamos, com base em uma convicção que temos. E a convicção deve sempre ter precedência sobre a emoção. Você pode ter suas emoções. Você vai se sentir ansioso. Você vai se sentir deprimido. Você vai se sentir suicida. Mas então existe essa coisa chamada convicção, determinação. Uma decisão. Esta é a imagem que eu acredito que meu Deus é. Isso deve ter precedência sobre minhas emoções. E assim, Deus não estava ordenando os sentimentos de Josué. Ele não estava ordenando o fato de que ele se sentia com medo para parar de se sentir assim. Não, ele estava ordenando sua convicção. Ele estava ordenando a Josué, no meio do seu medo, no meio de se sentir com medo, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus está com você onde quer que você vá. Só porque o sentimento aparece, não significa que você não pode agir. E não significa que Deus não tenha te ordenado a agir e fazer algo a respeito. E você sabe, a Bíblia, obviamente, o que estamos dizendo, sabe? Esse conceito de orar, declarar as Escrituras, todo esse tipo de coisa está sob escrutínio. As pessoas dirão, é tão primitivo, é tão básico, é tão desdenhoso. E isso é o que há de tão irônico em toda essa situação, que as pessoas vão atacar os crentes por dizerem, eu vou orar, eu vou levantar escrituras e promessas. Isso é o que há de tão irônico, porque enquanto eles nos atacam por nossa fé, eles estão fazendo coisas como manifestação. Tipo, você tem ateus que estão atacando a Bíblia e o poder e a autoridade da Bíblia, fazendo algo como manifestar, que é, você sabe, pensar positivamente, para que você possa atrair experiências positivas. Esse conceito todo de manifestação, se você não sabe, é essa coisa de espiritualidade da nova era. É essa empolgação que está circulando, onde as pessoas estão declarando o futuro que querem ver. Você sabe, se eles estão ansiosos, se a vida não está indo do jeito que eles querem, deixa eu manifestar o futuro que eu quero. Deixa eu colocar isso para o universo. O que eu estou acreditando, e então o universo vai, você sabe, mover as estrelas a meu favor, para que eu consiga o que estou acreditando. Isso é o que é manifestação. Eles têm coisas como a caixa do futuro, onde eles pegam uma caixa e a enchem com coisas nas quais estão acreditando. E de alguma forma, isso vai se manifestar no universo. Se quer perder peso, pegue uma caixa e coloque roupas que estão pequenas demais para você. Eu não sei. Você coloca algo lá dentro que vai preparar o seu futuro corpo magro de verão. Há uma caixa do futuro, e quando você realmente pensa sobre isso, manifestação, todo esse conceito, na verdade, não é tão diferente do que nós acreditamos. Tipo, se você realmente pensar sobre isso, esse conceito de ser capaz de ver o futuro agora, se você não percebeu, esse era o slogan do nosso domingo de visão. Tipo, esse conceito de ser capaz de ver o futuro antes que aconteça. Alô? Você já ouviu falar de fé? Esse é o conceito de fé. É nisso que acreditamos. Isso é o que nós, cristãos, chamaríamos de fé.
Então é muito semelhante em seu método, mas é bem diferente em como o resultado se desenrola. Veja, Charles Spurgeon disse que discernimento não é a habilidade de distinguir entre o certo e o errado, mas sim a diferença entre o certo e o quase certo. A manifestação é muito semelhante à fé, mas aqui estão algumas coisas muito grandes. Diferença, e é a diferença entre uma fé justa e piedosa, e a diferença entre buscar o demoníaco. Essa é a diferença. Veja, para nós como povo de Deus, quando temos fé e quando escolhemos declarar as promessas de Deus, e acreditamos que ao declarar as Escrituras, ao declarar o que a palavra de Deus diz, quando vejo o futuro agora, estou acreditando no futuro agora. A diferença é, não estamos fazendo isso, achamos que podemos mudar o futuro, não achamos que temos algum poder, não achamos que o universo tenha algum poder. A razão pela qual acreditamos nisso é porque acreditamos que nossa fé é vista pelo Deus no céu, que na verdade é capaz de determinar o futuro, que é capaz de orquestrar as coisas a seu favor para o povo de Deus. Então não acreditamos que temos poder, não acreditamos que há algum poder, alguma energia que se espalha pelo universo, mas acreditamos que o Deus do céu nos vê. E essa é a grande diferença. Mesma metodologia, entenda isso. As pessoas que estão fazendo todas essas técnicas não entendem que não tem nenhum poder, o universo não tem nenhum poder. Então quem tem poder? Deus e Satanás e seus demônios. Então eles acham que estão chamando o universo, mas na verdade estão apenas chamando Satanás e seus demônios. Você está apenas chamando o demônio? E a verdade é que, se Satanás descobrir que você está manifestando e chamando com todos esses pedidos, eu quero isso, eu quero este carro, eu quero este relacionamento, eu quero isso negócio. Veja, Satanás ouve isso e ele vai garantir que você obtenha os desejos do seu coração, pois você continuará a chamar o universo, confiando em tudo, menos na única pessoa que pode salvar sua alma. Então, é muito perigoso, na verdade, porque o diabo vai garantir que tudo o que você está manifestando se torne realidade. E essa é a mesma ideia das afirmações positivas. O mundo faz essas afirmações positivas. Eles se levantam de manhã, dizem 5 coisas que amam sobre si mesmos. Eu sou bem-sucedido. Eu sou incrível. Eu sou um CEO. Eu sou um CEO. Eles falam afirmações positivas sobre si mesmos. E, novamente, não é tão diferente do que acreditamos. Nós também abrimos a boca e ao longo do dia declaramos as promessas de Deus. Nós declaramos as promessas de Deus. O mundo está apenas descobrindo agora que há poder em nossas palavras. Eles estão apenas descobrindo isso agora. Mas Salomão disse isso há muito tempo. Pense em Provérbios 18, 21, que o poder da vida e da morte está na língua. Nós acreditamos nisso há muito tempo, que há poder nas palavras que falamos. As palavras são poderosas. Elas podem trazer vida, podem destruir. Mas elas não são poderosas apenas em um sentido espiritual, porque nossas palavras são sempre ouvidas. No reino celestial, há um aspecto espiritual, mas as palavras são poderosas em um nível prático, e isso acontece porque as palavras que você fala, você está manipulando as crenças que você tem. Quando está falando, você está mudando as crenças que você tem. Veja, a questão de dizer algo em voz alta é que você não pode deixar de pensar nas palavras que está dizendo, porque isso precisa envolver sua mente, precisa envolver seus pensamentos. Não é como ler, onde você pode estar. Sabe, quando você está lendo a Bíblia e você está tipo, pare, porque sua mente continua indo para a praia, e o que você vai cozinhar para o almoço, e vai para coisas. Você lê e sua mente está em outro lugar. Mas quando você fala em voz alta, quando você declara em voz alta, sua mente precisa se concentrar nas palavras que você está declarando, e essencialmente você está manipulando suas próprias crenças. Você está dizendo a si mesmo no que acreditar. Porque quanto mais você diz isso, mais você coloca sua mente nisso, mais você se concentra nisso, mais você pensa nisso, mais você começa a acreditar. E, é por isso que as palavras são poderosas, mas não é só isso. As palavras não apenas moldam as crenças que você tem, palavras têm o poder de vida e morte, elas moldam as crenças que você tem, mas então, dê um passo além. As crenças que você tem moldam a maneira como você vê o mundo. Então, primeiro, suas palavras ditam o que você acredita, mas então as crenças que você tem moldam a própria realidade que você vê ao seu redor. E é por isso que 2 pessoas podem estar no exato mesmo culto.
Duas pessoas podem estar na mesma adoração, na mesma pregação, podem ir à mesma igreja e ainda assim uma delas acaba saindo do culto louvando a Deus, enquanto a outra acaba saindo amaldiçoando a Deus, dizendo, tanto faz. Eu não tirei nada disso. Isso não foi ótimo, porque é a mesma experiência, é a mesma coisa na sua frente. Mas a percepção realmente é subjetiva e é baseada nas crenças que você tem. E isso é verdade em um nível científico. Isso é verdade em um nível prático. Sabe, eu vou dar o exemplo do meu pai. Ele é daltônico, se você não sabe. Ele consegue ver algumas cores, mas ele tem dificuldades. Desculpe, isso é desonroso. Eu vou morrer jovem. Eu não acho. Acho que eu perguntei a ele. Ele é daltônico. E sabe, eu lembro de um Natal. Ele provavelmente vai dizer que isso não é verdade. Mas eu me lembro disso. Minha mãe cuida do Natal. Um ano ela disse, Brett, você consegue. Você pode comprar algo para as meninas. E esse vestido, e minha cor favorita era verde. Mas eu me lembro claramente dele me dando esse vestido roxo do Barney. Eu fiquei tipo, vestido verde. Ele achou que era verde, mas era roxo. E isso é simplesmente porque existem pessoas, como pessoas daltônicas, que embora haja uma cor bem na frente delas, ela está lá, é real. Eles não conseguem perceber isso. Por quê? Porque a percepção é determinada pelos sinais que estão chegando ao seu cérebro. Então, seu cérebro, ele não tem olhos. Você tem olhos, mas seu cérebro não tem olhos. E assim, seu cérebro está recebendo todos esses sinais, todos eles. Ele está recebendo suas crenças, ele está recebendo seus sentimentos. Ele está recebendo o que você vê, com base no que seus olhos dizem a você. E se seus olhos estiverem faltando certas células, então você não vai ver o que está bem na sua frente. E quanto a esta ilusão óptica, você pode ter visto a verificação. Vocês provavelmente já viram isso no Facebook. Tipo, isso sempre circula e tem tipo 1 milhão de curtidas por algum motivo. Que cor? Tipo, qual é mais escuro? A ou B? Grite isso. Qual é mais escuro? Sim, obviamente, aparece mais escuro. Se você desenhar uma linha no meio, é a mesma cor. São da mesma cor. Seu cérebro está te enganando. Você vê uma diferença, mas é a mesma cor. Eu fiz isso eu mesmo no Photoshop, é um retângulo e uma cor. E a razão pela qual seu cérebro está fazendo isso é porque ele está detectando que há uma sombra sendo projetada por aquele cilindro. E assim, seu cérebro está fazendo ajustes na cor das coisas com base no fato de que ele vê uma sombra. É como se algum de vocês, temos muitos fotógrafos e videógrafos aqui atrás, vocês sabem disso com câmeras, que quando você vai de um quarto muito iluminado para um quarto muito escuro, você precisa mudar as configurações. Assim, eventualmente, todas as fotos ainda vão parecer meio parecidas, porque você ajustou de acordo com a iluminação do ambiente em que está. E a coisa realmente incrível é que seu cérebro faz isso automaticamente. Seu cérebro faz isso, Deus colocou isso em você, Ele colocou as configurações da câmera no seu cérebro. Em qualquer situação, seu cérebro ajusta a mesma coisa com o vestido. Vocês se lembram desse vestido, tipo, há 5 anos ou algo assim? Quem vê preto e azul é louco. Aparentemente, 57% das pessoas veem preto e azul. Vejo branco e dourado. Quem vê branco e dourado? Isso te deixa muito melhor. Eu também. É louco? O mesmo tipo de coisa. É exatamente a mesma coisa. Isso é simplesmente determinado por se o seu cérebro percebe a coisa no canto superior direito como uma luz muito brilhante ou como uma sombra sobre o vestido. E você não vai conseguir ver o outro. Pare tentar. Alguns de vocês estão tentando enganar seu cérebro. Não vai funcionar. É realmente difícil ver o oposto. E é isso que eu quero dizer. Seu cérebro, a percepção é subjetiva. Seu cérebro está recebendo todas essas informações e precisa fazer algumas suposições. Ele precisa fazer algumas hipóteses com base no conhecimento passado, nas experiências passadas. E às vezes em um palpite para te dizer o que é que você está vendo ao seu redor. E a implicação disso é que às vezes seu cérebro pode ver algo que não está lá. E às vezes seu cérebro pode perder algo que está bem na sua frente. Percepção. Você sabe, você sempre ouviu que ver é crer. Isso não é realmente verdade. Crer é ver. O que você acredita, os pensamentos que você tem, as crenças que você mantém, ditam a maneira como você vê o mundo ao seu redor. Eu não sei se você vê aonde quero chegar com isso, mas nós vemos em Números, capítulo 13. Uma história onde Moisés envia os 12 espias que inspecionam a terra de Canaã. Você sabe, o povo de Deus estava no deserto e eles estavam vagando por 40 anos. E assim eles estão prestes a entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E eles estão prestes a entrar em todas essas bênçãos e promessas. E assim Moisés envia 12 espias e diz a eles: vão e inspecionem esta terra. Vá olhar o solo,
vá olhar a comida, vão olhar os habitantes, as pessoas que vivem lá, e voltem e nos deem um relatório sobre se devemos ir e tomar conta deste lugar, se devemos ir e nos mudar para lá. E a coisa louca é que todos esses 12 espias vão e olham para este lugar, eles vão todos juntos, eles todos vão olhar para a mesma terra, a terra prometida. Eles todos veem as mesmas pessoas, e ainda assim 10 deles voltam e dizem, olha, a terra, ela era boa. Tipo, a comida lá é incrível. Tipo, é um lugar realmente incrível. Mas as pessoas lá são enormes. Tipo, eles são gigantes. Eles são tipo pate alto. Tipo, pense pate que, mas talvez 2 vezes. É assim que eles são altos. Eu não acho que devemos ir habitá-la. Eu não acho que devemos ir lá. E a Bíblia diz que eles espalharam um relatório negativo sobre as terras de Canaã por toda a terra. Mas então você tem esses 2, Josué e Calebe. A Bíblia diz que eles voltaram e deram um relatório completamente diferente. Eles disseram, não, do que esses caras estão falando. As terras, eu vi a mesma coisa que eles estavam dizendo. E a terra era extremamente boa. Nós definitivamente devemos ir lá. Eles estavam olhando para a mesma terra, olhando para a mesma coisa, o mesmo lugar, eles apenas tinham olhos diferentes. Eles estão olhando para a mesma coisa, mas percebendo algo tão completamente diferente. E a única razão a única diferença entre os 10 e os 2 era o que eles acreditavam sobre Deus. Você acredita que Deus é capaz de derrotar os inimigos na terra de Canaã? Ou você acredita que Deus nos deixará, que Deus vai nos falhar, que Deus nos abandonará? Veja, o que você acredita sobre o seu Deus vai determinar a realidade que você vê ao seu redor. Você pode interpretar suas circunstâncias através do seu Deus, ou pode interpretar seu Deus através das suas circunstâncias. Você decide. Você pode interpretar seu Deus com base nas suas circunstâncias. Isso está acontecendo comigo. Isso falhou comigo. Isso me decepcionou. Isso é uma droga. Isso aconteceu comigo. Portanto, meu Deus é um fracasso. Meu Deus me abandonou. Meu Deus me abandonou. Ou você pode interpretar o que está acontecendo, seja o que for, sua situação, suas circunstâncias. Você pode interpretar isso através da lente do seu Deus. Meu Deus é bom. Portanto, embora isso seja doloroso, Deus deve estar me ensinando algo. Isso é doloroso. Isso é difícil. Mas porque eu acredito que meu Deus é bom, Deus deve estar refinando o meu caráter. Na verdade, talvez Deus esteja respondendo a minha oração para me tornar mais parecido com Cristo. Porque há apenas um nível de semelhança com Cristo que você pode ter. Você pode experimentar através do sofrimento, através da dor. Então agora, quando eu sofro, quando passo pela dor, estou na verdade me tornando mais parecido com Cristo. Porque não era Cristo capaz de pensar na pessoa à sua esquerda quando estava sendo crucificado na cruz. Cristo não era aquele que tinha pureza transbordando dele, apesar do seu sofrimento, mais do que você e eu. Talvez Deus esteja me ensinando isso. Talvez Deus esteja me tornando mais parecido com Cristo. Não era essa a minha oração em primeiro lugar. Não era isso que eu estava acreditando. E assim, você pode interpretar suas circunstâncias através do seu Deus, ou pode interpretar Deus através das suas circunstâncias. Você tem que tomar uma decisão. E é por isso que uma das perguntas mais fundamentais quando se trata dessa conversa, se você não acertar isso, esqueça tudo o que dissemos até agora. Estou te dizendo agora, se você não acertar essa pergunta, esqueça todas as suas técnicas ou todos os seus versículos da Bíblia. Esqueça isso. E é essa a pergunta. O que você acredita sobre o seu Deus? Esta é a pergunta mais crucial. Você acredita que seu Deus é um bom pai? Que, quando Ele permite que você passe por dificuldades e circunstâncias, é na sua bondade, porque Ele está tentando te refinar. Ele está tentando te fazer crescer. Você acredita que Ele é um bom pai? Você acredita que Ele está no controle? Ou você acredita que o poder dele é insuficiente? Você acredita que ele é descuidado e que ele é injusto? Você tem que decidir isso agora. E essa é a realmente boa notícia. E eu queria me aprofundar um pouco mais em neurociência. Então você pode ter ainda mais coragem do que a Bíblia já nos dá. Nós não precisamos disso, mas isso vai apenas adicionar uma camada à sua confiança e coragem. E é o fato de que toda vez que você tem um pensamento, é isso que está acontecendo no seu cérebro. Toda vez que você tem um pensamento, a foto aparecerá na tela. Você tem o que chamamos de neurônio, que é uma célula do cérebro. Isso dispara.
uma transmissão química, uma corrente elétrica. Esse pensamento está disparando uma corrente elétrica para outra célula do cérebro. E como você pode ver, é apenas uma ilustração. Toda vez que você tem um pensamento, ele está formando um caminho para outra célula do cérebro. Você está formando, toda vez que pensa, um caminho entre as células do seu cérebro. E aqui está a parte realmente legal sobre isso. É que quanto mais você pensa em certos pensamentos repetitivos, se você pensa em algo repetidamente, o que acontece é que esse caminho se torna cada vez mais forte. E apenas imagine, se você está caminhando por uma floresta, se você está caminhando por um campo, apenas imagine. Eu caminho pela mesma trilha todos os dias. E esse caminho vai ficando cada vez mais claro. À medida que eu caminho por ele, as cercas vão se mover para os lados e, eventualmente, eu vou ter uma trilha muito boa. E o que acontece é que, a verdade é que quanto mais você pensa na mesma coisa, mais fácil será pensar sobre essa mesma coisa. E essa é a beleza. É como Deus projetou a fé para ser como um músculo, que quanto mais você a exercita, mais fácil ela fica. Quanto mais você exercita a fé, quanto mais você declara que Deus é bom, mais fácil fica. E essa é a realidade. Eu tenho um caminho neural no meu cérebro que diz que meu Deus é bom, porque eu declarei que meu Deus é bom tantas vezes. O que significa que não importa o que venha na minha direção, não importa que tipo de inferno venha contra mim, não importa qual relatório eu receba, ou a doença vem na minha direção. Eu formei um caminho que diz que meu Deus é bom, então fica cada vez mais fácil ver o que está acontecendo através da lente dessa crença. Deus te projetou para que você possa mudar seu padrão de pensamento. Ele te projetou para ser capaz. Quanto mais você declara, mais fácil a fé se tornará. Como se você pudesse dissecar meu cérebro, eu declarei a bondade do meu Deus, tanto que a primeira coisa que sairá dos meus lábios, se eu receber uma notícia ruim, é que eu não aceito isso. Mas meu Deus é bom porque eu criei um caminho na minha mente que diz que Ele é bom. O que significa? Que se eu não entender minha situação, sempre concluirei que não é o caráter dele, o que está faltando. É o que eu entendo. Não pode ser a bondade de Deus, porque eu já resolvi que meu Deus é bom. Se eu não entender por que esse membro da família morreu, por que isso aconteceu, por que eu perdi meu emprego, porque sinto que quando me lancei para o reino de Deus, as coisas começaram a piorar. Se eu já resolvi que meu Deus é bom, se eu resolver isso, vai ser a primeira coisa que sairá da minha boca. E é por isso que quando alguém diz, eu não posso mudar, eu sempre fui assim. Você sabe, isso está na minha família há anos. Eu sempre fui assim. Eu sempre tive essa luta. Eu sempre tive essa dependência. Ou você sabe, temos uma geração inteira agora que acredita que está presa no corpo errado e que não há nada que possam fazer a respeito. E eles estão sendo afirmados. Sim, nada pode ser feito. Você se sente assim? Você sente essa atração sexual? Desculpe, não há nada que você possa fazer a respeito. Eu fico você já viu meu Deus? Não só Ele me diz que eu posso ser transformado pela renovação da minha mente, como Ele me deu as faculdades que, no momento em que eu venho e filtro o que eu acredito pela palavra de Deus, eu posso mudar minha mente. Eu posso ser transformado pela renovação da minha mente. Não me diga que eu nasci assim. Quando Deus diz que você pode nascer de novo, não importa quais padrões de pensamento, não importa quais toxicidades você tem na sua mente, você pode nascer de novo. E isso se aplica a todos os níveis. Isso se aplica a cada circunstância, a tudo que você está passando, a tudo com que você foi criado, você pode mudar sua mente. E o fato de que a percepção é subjetiva significa que você precisa ter um filtro pelo qual passa tudo. Se a percepção é subjetiva, se você é capaz de mudar sua mente, então você precisa ter uma lente e um filtro que te permitam pegar esse pensamento e compará-lo com algo mais para saber o que é verdade. Como mais devemos decidir o que é verdade? Então, graças a Deus que Ele nos deu a palavra de Deus, e é isso que significa aprisionar todo o pensamento e fazê-lo se submeter a Cristo. Você sabe o que isso significa? Como em um nível científico, o que você está fazendo é olhar para seus pensamentos. Você está analisando todas as crenças que tem e está comparando isso com este livro para ver se não é verdade. Eu estou parando de seguir esse caminho. Eu não vou mais por esse caminho. Eu não vou continuar pensando assim. Eu vou começar a formar um novo caminho. Eu vou começar a declarar uma nova escritura.
Então, quando eu me sinto ansioso, eu não vou simplesmente entrar em pânico e começar a hiperventilar e dizer, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer sobre isso. Não, eu vou formar um novo caminho e dizer que me sinto ansioso, mas eu vou escolher orar. Eu vou escolher abrir a minha boca. E à medida que eu faço isso repetidamente, à medida que você pratica a fé repetidamente, você vai perceber que essa é a nova resposta que você sempre dá. Será o seu novo padrão de comportamento. Mas a verdade é que isso é muito importante. A cosmovisão é tudo. É tudo. Como você vê, Deus é tudo. Mas nós não sabemos isso apenas. Deus não sabe isso apenas. O inimigo sabe disso. O inimigo sabe que se ele conseguir apenas pegar a sua perspectiva, se ele conseguir apenas pegar as suas crenças, ele tem a sua vida. A Bíblia diz, guarde o seu coração, que é a palavra labab, que se refere ao seu homem interior, que abrange suas emoções. Isso abrange suas crenças e seus pensamentos. A Bíblia diz, guarde o seu coração, pois tudo o que você faz flui dele. E o diabo sabe disso. Ele sabe que se conseguir entrar no seu coração, se conseguir mudar a sua perspectiva, ele te tem. Veja, o inimigo sabe disso. Se alguém já decidiu que seu Deus é bom, ele pode enfrentar todo o inferno contra ele. E isso não vai fazer com que eles amaldiçoem a Deus. Ele já tentou isso na época de Jó e não funcionou para ele. Ele tentou lançar coisas contra o povo de Deus, mas ele descobriu que se alguém tem uma crença que meu Deus é bom, isso não vai mudar a forma como eles veem a realidade. Isso não vai mudar o fato de que eles acreditam que Deus é bom. E é por isso que Jó, ele perdeu seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu sua esposa, perdeu sua casa. Mas como ele já havia decidido que Deus é bom, ele não amaldiçoaria seu Deus. E assim, o diabo sabe disso. Ele sabe que não adianta lançar circunstâncias sobre o povo de Deus. E ele também sabe que não pode tornar Deus menos bom. Ele não é capaz de mudar a natureza de Deus. Ele não é capaz de fazer com que Deus não seja bom. Então, a única coisa que ele pode fazer, o único método, é tentar a vida e o que mais. Mas se você é forte na sua fé, isso não vai funcionar. O que ele precisa fazer é mudar sua visão de mundo. Ele tem que te convencer de que seu Deus não é bom. Não foi isso que ele fez no começo. Não é por isso que toda a humanidade caiu em pecado. Tudo o que ele fez foi com Eva. Ele apenas distorceu o que ela acreditava sobre Deus. Era isso. Era só isso que ele fez. Ele apenas distorceu a ideia dela de que Deus me deu tanta liberdade, fazendo-a acreditar que não. Deus está tentando te limitar. Ele está tentando te restringir. Tudo o que ele fez foi mudar o que ela acredita sobre Deus. E vemos essa escritura em Coríntios, onde diz, Paulo diz à igreja em Corinto, ele diz, estou com medo de que assim como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, suas mentes possam ser desviadas de sua devoção sincera e pura. Você pode ser desviado do seu caminho. Você pode ser desviado da sua devoção. Se a serpente consegue pegar sua forma de pensar, pegar sua mente e colocar pensamentos lá que não são consistentes com o que a Bíblia te diz, não é por isso que essa é a sua verdadeira identidade. O que a Bíblia diz sobre Satanás, qual é a identidade dele? Qual é a arma de escolha dele? João 8,44 diz que ele foi um assassino desde o começo, não se mantendo na verdade, pois não há verdade nele. Bem, quando ele mente, ele fala a sua língua nativa. Bem, ele é um mentiroso e o pai da mentira, essa é a arma de escolha dele. É mentir para você porque ele sabe que a verdade te libertará. Ele sabe disso. Ele sabe que é a verdade que nos liberta. Então ele só precisa mentir e manipular sua percepção sobre o seu Deus. E ele te tem pelo resto da sua vida. Ele sabe disso. E o diabo também conhece a Bíblia mais do que muitos cristãos. Então ele sabe o que diz em Filipenses 4, verso 8. Ele sabe que Deus nos ordenou não pensar no que é escuro, maligno, ruim e doloroso. Ele sabe que a Bíblia nos disse para pensar no que é bom, puro, confiável e digno de louvor. Ele sabe disso. Ele sabe que a resposta para a nossa dor é pensar na bondade de Deus. Ele conhece Colossenses 3, onde a Bíblia nos diz, não pense nas coisas da terra. Colossenses 3 diz, não pense na terra e na vida que você tem aqui. Pense no céu. Desvie seus olhos dessa coisa bem aqui. Desvie seus olhos do que está acontecendo com você agora. Desvie seus olhos da sua dor por um segundo e fixe-os no céu. Ele sabe que essa é a resposta.
Porque ele conhece a palavra. Ele conhece a palavra de Deus. Ele sabe que esta é a resposta. Então, como ele muda a narrativa? Como ele coloca as pessoas em correntes? Como ele destrói as pessoas? Como ele coloca as pessoas no inferno? Ele cria um sistema. Ele pega um cara chamado Freud e cria um sistema inteiro onde ele convence as pessoas de que a solução para a sua dor é se concentrar incessantemente na sua dor e em si mesmo. Ele sabe que a resposta não é se concentrar em você e na sua dor, mas sim em focar no céu e na bondade de Deus. E assim, ele criou um movimento inteiro de terapeutas que estão incessantemente fazendo você explorar, ruminar e se concentrar em quão dolorosa a vida é, em quão ruim é o seu casamento, em quão ruim foi a sua infância, em quão ruins são os seus pais. O que vemos na psicologia moderna é um movimento onde os terapeutas estão fazendo você ruminar sobre a sua dor. Você vai entrar por 1 hora e vai sentar lá, e tudo o que você vai fazer é falar sobre dor, falar sobre dificuldades. É uma visão de mundo sem esperança. É uma visão de mundo sem esperança e sem fé. E é isso que estamos fazendo. Mas eu não estou dizendo que você não deve falar sobre suas experiências. Eu não estou dizendo isso de forma alguma. Eu não estou dizendo que você deve simplesmente engarrafar tudo o que você passou. Eu não estou dizendo para engarrafar sua ansiedade, você estar suicida, você estar deprimido. Eu não estou dizendo para engarrafar. Na verdade, a Bíblia não diz para não ficar ansioso, mas para engarrafar isso dentro de si. A Bíblia não disse, não fique ansioso, não conte disso. Na verdade, a Bíblia diz que quando você está ansioso, abra a boca e conte a alguém sobre isso. Mas a pessoa a quem ele nos instrui a contar é o Deus que te criou. Ele diz, abra a boca e ore. Então devemos falar sobre isso? A pergunta é, a quem você recorre? E quem é a pessoa a quem você está indo? Eles vão te deixar se sentindo sem esperança. Eles estão apenas amplificando a sua dor. Ou eles estão amplificando o seu Deus? Essa é a pergunta. A quem você recorre quando está lutando? A quem você recorre quando está sofrendo? Você fala sobre a sua dor, mas eles te deixam exaltando e louvando e elevando o nome de Deus? Ou eles te deixam sem esperança e amplificam na sua dor? Eles te fazem focar incessantemente na sua dor. Essa é a diferença. Vá até o povo de Deus, conte a eles pelo que você está passando, porque o povo de Deus vai te dar uma esperança, e essa esperança é encontrada na Bíblia. Mas os terapeutas hoje em dia não vão te dar uma esperança. Eles só querem dissecar a sua dor. Eles só querem, vamos explorar isso. E eles te recompensam por dissecar a sua dor. Vamos aprofundar isso. Isso foi interessante, você acabou de dizer sobre sua infância. Fale mais, fale sobre seus pais. Eles foram bons pais. Não! Traumático, não é? E eles estão causando divisão na família. Plantam sementes. E a questão é que, o que não faz sentido nenhum, é que os psicólogos conhecem um sintoma muito específico. Na verdade, toda a característica da depressão e da ansiedade é o egocentrismo. Eles sabem disso. É assim que eles caracterizam isso. Se você já se sentiu deprimido, se você já se sentiu ansioso, o que é muito provável, você sabe disso. Sempre se trata de como você se sente e do que está passando. Você nunca está deprimido pela dor de outra pessoa. Você nunca está ansioso pela luta de outra pessoa. Na verdade, uma característica da depressão e da ansiedade é que você está consumido pela sua dor. Você está consumido pela sua luta e pelo que aconteceu com você. E por isso não faz sentido que eles saibam que isso é o que a depressão é de fato. E ainda assim, é só isso que eles estão prescrevendo. Vamos continuar falando sobre você. Vamos continuar focando em você e na sua dor e em tudo que é ruim na sua vida. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum que eles estejam nos fazendo focar no que é tão ruim. E quando você pensa sobre seus sentimentos o tempo todo, você vai concluir que na verdade não está realmente feliz. Se você está sendo constantemente perguntado como isso faz você se sentir, como isso faz você se sentir, você não vai lembrar todas as vezes que se sentiu normal. Se alguém te perguntar como está se sentindo agora, você não vai lembrar quando estava só à mesa comendo e se sentindo bem, porque isso não fica na mente. Quem se importa é a vida. Você só vai se lembrar dos momentos traumáticos. Você vai se lembrar do momento da sua semana que foi o mais baixo, o momento em que você chorou. É nisso que você vai se concentrar. E tudo que focamos nós ampliamos. É por isso que Deus disse, magnifique o Senhor. Você conhece essa palavra, magnificar.
significa tornar poderoso, significa tornar maior. É por isso que essa palavra, quando adoramos, não estamos tornando Deus mais poderoso, mas estamos tornando-o mais poderoso em nossas vidas. Quando você magnifica algo, você coloca uma enorme lupa sobre isso e o amplia no seu mundo. Então, quando você adora a Deus, você o vê em tudo que faz. Você o vê mais. Mas quando você magnifica a sua dor, é tudo que você verá. É a sua dor. Tudo o que você verá é a sua dor. Mas a verdade é que nós, como adultos, se você está indo à terapia e está falando sobre a sua dor, como seu marido é ruim e como seus pais são ruins, devemos perceber que isso não está me fazendo bem. Na verdade, sabe, um adulto pode interromper esse terapeuta e dizer: na verdade, sabe de uma coisa? Na verdade, acho que estamos exagerando o problema entre eu e minha mãe. Não é problema. Tipo, eu acho que estamos focando na coisa errada. Um adulto fará isso. Eles vão resistir. Nós vamos resistir. O problema é que nossos filhos, eu não vou resistir. E a questão sobre as crianças é que elas sempre vão dar a resposta para o adulto na sala que acham que o adulto quer ouvir. E há algo que está chamando a atenção da nossa sociedade agora. E é que os pais sentem que não conseguem mais educar seus filhos. Os pais têm sido informados de que não sabem o trauma que estão causando aos seus filhos. Os pais estão tão assustados de deixar seus filhos traumatizados, porque temos ouvido Freud por tanto tempo, temos ouvido sobre o trauma infantil por tanto tempo. Os pais estão tão assustados de dizer qualquer coisa que possa deixar seus filhos traumatizados. Então os pais pensam: se meu filho está tendo dificuldades, eu só preciso levá-lo a um terapeuta. Mas aqui está a questão, e isso é algo mais sombrio do que você pode imaginar. Veja, há algo acontecendo no nosso mundo agora que você pode não estar ciente. E eu acho que é muito importante que nós coloquemos isso à luz. Você sabe, agora mesmo, o Instituto Nacional de Saúde Mental, que é uma agência do governo, criou um questionário para crianças a partir de 8 anos. Esse é um teste de triagem para suicídio. E o que eles fizeram foi distribuir esse questionário para todos os hospitais no EUA. Eles o distribuíram. Mas isso é o que você precisa entender. Isso não é para crianças que estão apresentando, você sabe, pensamentos suicidas ou se machucando, coisas assim. Não. Se você levar seu filho que está com dor de estômago ou dor de cabeça a um consultório médico ou a um hospital no EUA, agora mesmo, se você os levar, o médico vai dizer: desculpe, mamãe, papai, vocês podem nos dar um pouco de privacidade? Nós queremos fazer uma triagem de saúde mental para o seu filho. É para o benefício deles. Nós só queremos ter certeza de que eles estão bem. Você se importaria de sair da sala? Eu só quero dar, você sabe, um pouco de privacidade. Fazer com que eles se sintam seguros. Então, apenas imagine uma criança de 8 anos, que está bem mentalmente, que não está mostrando nenhum sinal de estar enfrentando uma batalha mental, além das coisas normais da infância, que está com dor de cabeça, sozinho em uma sala com um médico, longe dos pais. Isso é o que eles vão perguntar para a criança. Pergunta número 1. Nas últimas semanas, você desejou estar morto? Pergunta 2. Nas últimas semanas, você já sentiu que você ou sua família estariam melhor se você estivesse morto? Na última semana, você tem tido pensamentos sobre se matar? Você já tentou se matar? Se sim, como? E quando? E você está tendo pensamentos de se matar agora? Se sim, por favor, descreva. Vamos nos concentrar nesse conceito que você pode nem estar ciente ainda. Vamos semear sementes de morte e suicídio na mente de uma criança de 8 anos. Vamos fazer você pensar, não no que é puro, bom e digno de louvor. Vamos fazer você se concentrar no que é tão sombrio e devastador, quando isso pode nem ter estado na sua mente em primeiro lugar. E eu não estou dizendo que às vezes a terapia é boa para crianças que estão realmente lutando, mas não falamos sobre o fato de que a terapia pode ser muito ruim para pessoas que não estão lutando nem um pouco. E quanto aos danos que você está realmente causando ao introduzir padrões de pensamento, ao introduzir fatos que essa criança ainda nem está pensando, isso se chama iatrogenia. É um dano que é realmente causado pela indústria médica. E a questão é que não se trata apenas de um médico que pode ter feito o tipo errado de cirurgia. O problema com um psicólogo ou um terapeuta é que eles são a medicação. Falar com eles é a medicação. Então, ninguém quer falar sobre se o que estão fazendo, o que estão dizendo aos seus filhos, está realmente causando mais danos a eles
Mas nós conhecemos a palavra de Deus, que quando você pensa no que é mal e ruim, isso não é bom para nós. Sabemos que Deus quer que guardemos nossas mentes, que pensemos no que é verdadeiro, que pensemos no que é bom. Tantos estudos estão sendo publicados agora que estão provando o óbvio. Quanto mais falamos com as crianças sobre tudo o que eles estão se tornando. E não é de se admirar que essa foi a principal causa de morte entre pessoas de 15 a 24 anos no ano passado. Por quê? Porque estamos constantemente perguntando às crianças: como você está se sentindo? Você sente que é um fardo para sua família? Agora sinto que sou. Eu não estava pensando nisso antes, mas agora talvez. Temos coisas entrando nas escolas, como o que chamam de cuidado informado sobre traumas, onde acreditam que seu filho está traumatizado. Toda criança foi traumatizada desde Freud. Exatamente isso, que era toda a hipótese de Freud, que seu filho foi traumatizado. E precisamos descobrir esse trauma. Precisamos trazer isso à tona. E então, eles colocam as crianças em uma sala e começam a conversar, a refletir, a focar em sua dor. E então eles dirão: bem, isso aconteceu com você. Onde estavam seus pais quando você estava sentindo-se um pouco estressado com sua lição de casa? Ou ela estava ocupada demais? Ah, então ela deveria estar lá, né? E isso está causando divisões. Não é bom para nossos filhos ter uma sensação de divisão com os pais. Na maioria dos casos, você deve direcioná-los para os pais que os amam, que os guiarão e que cuidarão deles. E ainda assim estamos fazendo com que as crianças se concentrem no que não é verdade, no que não é bom. Estamos valorizando e ampliando as coisas. Na nossa cultura, estamos afirmando que isso é um mecanismo de enfrentamento. E é por isso que está se tornando cada vez mais comum em nossa sociedade. Cada vez mais comum. Terapia em grupo juntando crianças numa sala. Isso acontece nas escolas agora. Vamos juntar todas as crianças em uma sala para falar sobre sua dor. Então agora não estamos apenas refletindo sobre minha dor sozinho. Agora vamos reunir toda a dor que conseguimos pensar, cada experiência dolorosa, e vamos apenas falar sobre isso. E claro, é inevitável. Vocês se lembram do acampamento do 9º ano, onde todas as crianças choram? Lembram do acampamento? Você está lá. De repente, fazendo uma fogueira, todos falam de trauma. E você chora sem saber por quê. Parece triste. E a questão é que é inevitável que isso se torne uma competição de quem foi mais traumatizado. Nesse ambiente de grupo, o contágio social entra em ação. E isso se torna uma competição de quem teve a vida mais difícil. Então agora estamos recompensando a dificuldade. Estamos recompensando você pela dor. Estamos dizendo a você: sim, continue me contando sua dor. Isso é bom! Isso é bom! Isso é bom! Estamos ampliando esse comportamento. A maior coisa que devemos fazer pela próxima geração, seja você pai ou não, essa é a nossa responsabilidade. É para incutir fé na próxima geração? É para incutir uma visão de mundo, cheia de fé. Uma visão de mundo que não é desesperançosa. Uma visão de mundo que não foca na dor. E uma visão de mundo que diz, na verdade, que a resiliência é a história da humanidade. Olhe para o que aconteceu no passado e veja como os humanos superaram isso. Na verdade, apenas dê uma olhada em Hebreus 11. Precisamos dar aos nossos filhos uma visão de mundo, como a de Hebreus 11. Olhe para a nuvem de testemunhas que nos rodeia. Olhe para todos os homens e mulheres de fé que, embora tenham sofrido tantas dificuldades, conseguiram superar. Quando foi a última vez, dissemos aos nossos filhos: levante-se, você vai ficar bem, continue lutando, persevere. Seja determinado, levante-se de novo, tente novamente. Quando estamos dizendo isso aos nossos filhos, estamos com medo de fazer isso. Estamos apenas perguntando a eles o tempo todo: sinto muito por você se sentir assim. Sinto muito que você se sinta assim. O que diz Hebreus 11? Depois que fala sobre Noé, Abraão e Moisés diz: o que mais devo dizer? Eu nem tenho tempo para falar sobre Gideão, Baraque e Sansão, sobre Davi e Samuel, que pela fé conquistaram reinos. Eles administraram justiça. Eles conquistaram o que foi prometido. Eles fecharam a boca dos leões. Eles apagaram a fúria das chamas. Eles escaparam da lâmina da espada. A fraqueza deles se transformou em força. Eles se tornaram poderosos na batalha. Eles receberam os mortos de volta à vida. Quando foi a última vez que você inspirou coragem em um jovem e disse: eu sei que o mundo te diz que você é uma vítima e que nada vai dar certo. E o mundo é tão difícil? Quando foi a última vez que instilamos coragem em alguém? Jovem adulto vizinho.
Eu não me importo quem seja. Precisamos parar de ter essa visão de mundo, sem esperança, e ter uma visão de fé bíblica. É nossa responsabilidade transmitir isso para nossos filhos. Quando foi a última vez que dissemos à próxima geração que suas emoções não são confiáveis? Tipo, estamos sempre dizendo a eles, expresse seus sentimentos. Como se sente? Quando foi a última vez que disse ao seu filho que não pode sempre confiar nos sentimentos? Sabe, às vezes você realmente precisa dizer, eu não vou me aprofundar nisso. Isso vai contra a Bíblia. Quando foi isso? Se você está se sentindo ansioso, você pode orar. Você não precisa se concentrar nessa ansiedade. Você pode fazer algo. Quando foi a última vez que passamos essas lições adiante? E assim, há um mundo desesperançado propagando nosso mundo agora. Desesperançado, deprimido, ansioso e isso. Porque nos disseram que isso é apenas normal. Estamos focando nisso. E a verdade é que sempre que há desesperança, algo sempre vem de forma congruente com a desesperança. Isso é vício. Quero falar um pouco sobre vício enquanto chegamos ao final. Porque a verdade é que quando você está desesperançado, você não sente realização, você não sente satisfação. Pessoas, esta é a história da humanidade. Você sempre vai buscar qualquer tipo de substância, você vai buscar qualquer tipo de experiência sexual, você vai buscar qualquer tipo de relacionamento, você irá a qualquer tela de computador, você fará o que for preciso para sentir essa sensação de euforia novamente, porque você está em um estado onde se sente tão desesperançado. E é por isso que nosso mundo agora está assolado por tantos vícios. Quase todas as pessoas estão lutando contra um vício agora. E eu só quero explicar o que um vício realmente é. Porque a maioria das pessoas não entende o que está acontecendo. Veja, a maioria das pessoas pensa que é a droga que é muito viciante, que é a substância, que é a bebida, que é a tela. Mas quando você olha para o cérebro, na verdade, isso não é o que o vício é. Você não está viciado naquela coisa na sua frente. Você é viciado na euforia e na descarga química que aquela coisa, aquela experiência, aquela droga, aquela substância, aquele encontro te proporciona. E é por isso que todo vício é essencialmente a mesma coisa. Tipo, você sabe que é isso que está acontecendo quando você rola sem parar nos Reels do Instagram. Esse é um vício real. Por quê? Porque você está recebendo um vídeo que te faz sentir feliz. Você está recebendo um vídeo que te faz rir. E você recebe essa descarga de dopamina e fica viciado nessa euforia. Estou apenas tentando escapar da dor e da realidade que sinto. Eu só preciso daquela dose de ânimo novamente. Eu só preciso sentir essa euforia novamente. E as pessoas conseguem isso de todo tipo de coisa. Jogos de azar, de bebida, de drogas. Estou apenas tentando sentir essa euforia novamente. Todo vício é o mesmo. É tudo a mesma coisa. Está tudo fazendo a mesma coisa na sua cabeça. E o fato sobre o vício e a razão pela qual eu trouxe isso, você pode achar que é muito prático, científico. Não é apenas prático. O vício é profundamente espiritual. E a razão pela qual o vício é profundamente espiritual é porque revela a profunda natureza espiritual de cada ser humano. Isso tem um anseio por algo que só pode ser satisfeito na pessoa de Jesus Cristo. Dependência. A previsão está mostrando e revelando a constante guerra da humanidade. C.S. Lewis disse uma vez que a história humana é a luta constante dos humanos tentando encontrar qualquer coisa que os faça felizes longe de Deus. Esta é a história da humanidade. Cada pessoa que antes de vir a Cristo estava tentando o que pudesse para encontrar realização e satisfação. Você recorreu à bebida. Você recorreu às drogas. Você recorreu à tela. Você recorreu àquela experiência sexual. Você está tentando encontrar qualquer coisa que traga satisfação e realização. Cada um de nós tem esse anseio dentro de si, porque não fomos feitos para esta terra, fomos feitos para o céu. Fomos feitos para a comunhão com Deus. Fomos feitos para ter relacionamentos com Ele. E não consigo deixar de pensar em a mulher no poço, a história da mulher samaritana que Jesus encontra no poço e ela está tirando água. Veja, essa mulher, como cada um de nós, vem de um lugar onde estamos tentando alcançar algum tipo de euforia. E para essa mulher, a sua euforia era o começo de um relacionamento.
Aquela euforia que você sente quando conhece alguém e começa a formar um relacionamento, essa é a euforia. E é por isso que ela já teve 5 maridos e agora está vivendo com um homem que não é seu marido. Essa era a sua euforia. Mas aqui está a coisa que eu quero que você entenda sobre o vício. Você está constantemente recebendo essa dose de dopamina no seu cérebro, mas eventualmente seu cérebro começa a perceber que esse é um nível anormal disso. Isso não deveria durar tanto tempo. Tipo, a forma como as drogas funcionam é que elas estão impedindo a decomposição da dopamina no seu cérebro, para que você sinta uma euforia por 20 horas. Mas aqui está a questão sobre qualquer forma de vício, é que, eventualmente, seu cérebro detecta a euforia, detecta a dopamina, e a decompõe e começa a desaparecer. E então você se sente ainda mais deprimido do que antes. Por quê? A depressão está sempre ligada ao vício. Porque quando você está viciado em algo, no final, quando você sente o impacto, quando você percebe que não obteve a alegria duradoura que estava procurando, é a lembrança constante de que não existe uma única substância, não existe uma única bebida, não existe uma única garota ou garoto ou encontro sexual que possa me satisfazer. É a constante realização de que não existe água que me satisfaça. Estou tentando me sentir realizado. Estou tentando me sentir satisfeito. Estou tentando encontrar alegria e não está funcionando. E isso é o que aconteceu. É isso que Satanás faz com você. Ele te diz, você quer se sentir realizado. Você quer sentir alegria. Vai fazer esse prazer. Seja lá o que for. Todo mundo tem a sua coisa. Seja lá o que for. Vá fazer essa coisa prazerosa. Isso vai resolver todos os seus problemas. Mas é claro, ele é um mentiroso. Porque ele te vendeu um produto defeituoso que não tem garantia. Porque ele está te vendendo algo que você não sabe que não vai durar. Mas então, Jesus, o que ele diz para a mulher no poço que está tentando conseguir um prazer atrás do outro, com qualquer homem que ela conseguir encontrar? Jesus diz, quem beber desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu tenho, nunca mais terá sede. Por quê? Eu tenho água viva. Eu tenho uma água que vai satisfazer pelo resto da sua vida. Você sabe uma das minhas frases favoritas na Bíblia? É essa frase, alegria eterna. Alegria eterna, uma. Alegria que nunca, nunca se apaga. Uma euforia que nunca diminui. Uma experiência e um relacionamento com Deus que nunca envelhece, nunca fica chato, que seu cérebro nunca rejeita. É uma alegria eterna. E uma paz que supera todo entendimento. E a verdade é que Jesus não está garantindo uma vida sem dor. Ele não está garantindo uma vida sem lutas. É exatamente o oposto. Leia Hebreus 11. Olhe para as coisas que o povo de Deus passou. Ele não está garantindo uma vida sem lutas. Mas Jesus está te prometendo que, no meio de tudo que a vida te impõe, isso não faz sentido. E esse é o ponto. Você vai experimentar uma paz que supera o entendimento. O que isso significa? Você sente paz, mesmo que não faça sentido? Eu não sei, estou bem agora, mas estou bem. Eu não sei como estou conseguindo fazer isso agora, mas eu sinto uma paz, eu sinto uma alegria.